Vamos falar dos desastres deste mundo. Você já percebeu que este mundo ele é movido por desastres. A mídia aqui neste mundo ela vive procurando por coisas ruins para poder divulgar. E as notícias ruins elas se espalham como o vento, voam muito rápido. As pessoas amam falar de notícias ruins, amam comunicar desgraças, amam espalhar meias verdades. E assim como o demônio, as pessoas também amam escândalos, amam notícias, difamações nesse sentido. Então por que existe tanto interesse nessas situações? Será que a vida realmente é a tragédia toda que nós vemos? Então o que é comunicado são desastres, escândalos, tragédias, tudo que é ruim, tudo que é triste, tudo aquilo que é demoníaco tem uma mídia muito grande, seja pelo interesse das pessoas ou mesmo pela velocidade que as notícias se espalham. Como as más línguas funcionam. Então, o mundo vive uma situação de caos. E essa situação de caos deixa o mundo cada vez mais dependente dessas calamidades. A vida, meio que para fazer sentido, ela precisa ter tragédias, tragédias atuais e tragédias futuras para se mover para frente. Como se o mundo andasse de um buraco para o outro. Guerras, lutas, batalhas, conflitos, desesperança, notícias ruins, tragédias. É isso que mantém o calendário global, a cortina de fumaça acesa. Ou seja, como se o homem buscasse qualquer motivo para não deixar Deus ser a prioridade deste mundo, a prioridade da vida. Então, a identidade, a rotina e o que o mundo move é através dos desastres. As má notícias, elas se perpetuam e se espalham muito rapidamente, assim como as fofocas, como as más línguas. O demônio cria as cortinas de fumaças para poder entreter o mundo, e assim difundindo o pão e o circo, assim as fofocas, as más línguas não param de se nutrir. E isso é extremamente vantajoso para Satanás, saber que sempre tem coisas novas para ele criar, para poder disseminar, para o homem ter inveja e trabalhar para ele. Quais foram os desastres que aconteceram recentemente? A guerra, o avião que caiu, a pandemia, o escândalo pornográfico de Hollywood, as celebridades que morrem. Então tudo que é ruim ganha a boca do povo. O evangelho do mundo é o evangelho dos desastres. Assim como o cristão tenta disseminar a palavra de Deus, o mundo tem suas agendas, tem suas fofocas, tem coisas para o meta, tem coisas para estar em foco. E é assim que funciona. O tormento ele é ruim, porém um tormento maior tem muito mais audiência. Então se uma notícia ruim tem hoje, amanhã sai uma notícia 3 vezes mais ruim, então essa vai ser a mais difundida. Então está sempre tendo atualizações, sempre mudando o foco. O mundo não pode parar em um único desastre. É preciso que desastres aconteçam todos os dias. Uma celebridade que morre, uma pessoa que alcançou a fama e faleceu. Então esse tipo de notícia, de assaltos, de guerras, conflitos policiais, problemas familiares e por aí vai, as coisas que movem o mundo. Então o mundo sempre busca por notícias cada vez mais piores, pois tem um ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco. Então essa é a realidade do mundo atual. As pessoas, para se sentir melhor, precisam ver o outro sofrer, precisa ter certeza que o outro está em uma situação pior do que a dele, para assim evitar de chorar ou se culpar dos seus problemas ou de se sentir mal por si mesmo, podendo aliviar o fardo através dos testemunhos ruins de terceiros. Assim como um católico se sente bem em ouvir notícias sobre os santos, de pessoas que alcançaram o céu, de como a misericórdia de Deus é boa, como podemos ser salvos através de graça de nosso Senhor, o evangelho do mundo também deixa as pessoas do mundo felizes, pelos motivos de que nós falamos, para que ela se sinta bem com o mal do outro, para que a inveja negativa mostre sua cara e que assim a pessoa se alivia do fardo do mal que ele sente, vendo um mal pior acontecer na vida do outro. Ou seja, analisando aquele ditado, podemos concluir que o sofrimento individual ele é ruim aqui no mundo, mas ver o outro sofrendo mais do que você, isso acaba aliviando o sofrimento seu, o sofrimento dos terceiros. Essa é a lógica do mundo. Para quem busca o céu, isso não faz muito sentido, mas é a realidade. As pessoas se sentem bem vendo as notícias desastrosas, ver o sangue escorrendo pela televisão,
e fala assim: minha vida até que não é tão ruim quanto parece. Então o mundo tem uma paixão doentia pelo mal, tem uma paixão doentia pelos desastres, que acaba que contrasta com o amor ignorado de Deus. Então, já que as pessoas não querem o amor de Deus, que é bom, consequentemente eles vão acabar buscando amor nas coisas ruins, que não tem nada de bom. Então, no geral, o demônio, o mal, faz um barulho enorme aqui no mundo. Tem diversas pessoas espalhando as notícias ruins que o demônio traz e fazendo as pessoas se sentirem entretidas com esses desastres. Então, cada dia temos na história uma tragédia diferente, uma notícia ruim diferente, um mal que aconteceu diferente, novas pessoas que morrem. Isso é rotina deste mundo. Então, a vida aqui ela é uma tragédia, quando o destino do homem acaba por ser o inferno. Então, quem não ama a Deus vive uma tragédia não só no seu interior, mas no seu exterior e na sua vida como um todo. Então, não importa o quão ruim sejam as coisas, para Deus sempre tem solução. Então a gente não precisa ser obrigado a viver os desastres desse mundo, aceitar o desastre do mundo na nossa vida, aceitar que o mal tem domínio sobre nós como um todo, ou que nós não precisamos focar no evangelho e seguir a Jesus. Então é muito pelo contrário, nós precisamos buscar a Deus acima de tudo, esquecer o desastre da vida aqui na terra e não se comparar com os outros, não espalhar fofocas e saber viver a paz de Cristo que não está aqui neste mundo. Então a gente não deve nos preocupar por absoluto completo com as coisas do mundo, mas com a comunhão com Deus e por saber que Ele controla todas as coisas e dá seu devido lugar a elas.